Setembro Vermelho e as doenças cardiovasculares são os assuntos do Vitalidade de hoje. No Brasil, em 2021, até o dia 17 de maio, já morreram mais de 150 mil pessoas, de acordo com o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. São cerca de 1.100 mortes por dia, 46 por hora, uma morte a cada 90 segundos. Para falar sobre a campanha As Doenças do Coração e a importância da detecção precoce e da adesão ao tratamento, recebemos virtualmente aqui na TV Câmara NH o cardiologista Dr. Roberto Borges. PhD em Ciências Biomédicas, Borges é médico da Cardiologia Nuclear da Santa Casa de Porto Alegre, diretor da Sencor Cardiologia no Mãe de Deus Center e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Fevale. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Hoje conversando então sobre a campanha Setembro Vermelho, mês de conscientização às doenças cardiovasculares. Olá, tudo bem, Tatiane? É uma honra e agradeço o convite para a gente discutir esse assunto que realmente tem essa prevalência, essa incidência aí que tu muito bem já colocou na tua introdução. Vamos discutir isso, vai ser interessante. Os índices que a gente, pesquisando, chegou à conclusão são alarmantes, né, doutor? Esses são índices também aqui da população brasileira e a população mundial são similares? Sim, exatamente, são muito similares, né? A gente tem dados, os dados têm se repetido aí, na virada do milênio a gente tem comparado os achados nacionais com os internacionais, e é mais ou menos isso, cerca de 1/3 de todas as mortes que ocorrem no Brasil e no mundo também, 1/3 das mortes ocorrem por doenças cardiovasculares. E aí inclui tanto o infarto quanto o AVC, né? Doenças cardiovasculares. Então, o AVC é uma doença vascular. E 1/3 das mortes acontecem por essas causas. E essas causas chegam a ser o dobro da causa que vem em segundo lugar, ou seja, as neoplasias, todas as neoplasias, somando todas as causas de câncer, eles ficam ainda em segundo lugar, com a metade da incidência de mortes comparado quando a gente tem as doenças cardiovasculares. Então, a gente vê que realmente é uma condição de altíssima prevalência, né? E os trabalhos de prevenção deveriam ter um enfoque maior. Então, a gente discutir isso no Setembro Vermelho é bastante interessante. Se o senhor fosse destacar para nós quais as principais doenças cardiovasculares, para falar um pouquinho sobre elas e os seus sintomas, quais o senhor citaria hoje? Tu colocou muito bem aí a questão epidemiológica, que é o que no mundo e no Brasil elas são muito semelhantes, e isso aí tem um enfoque basicamente nas doenças cardiovasculares do tipo isquêmica, tá? Então, assim, a gente tem no mundo aí 10 milhões de mortes por ano no mundo, só de doenças isquêmicas do coração, tá? A gente está focando em doenças isquêmicas e tem dezenas e dezenas de patologias de doenças cardiovasculares. Então, são 10 milhões de mortes no mundo por doenças isquêmicas do coração, e nós temos mais 6 a 7 milhões de mortes por AVC. Então, essas duas aí são as principais, tá? Mas nós temos ainda a hipertensão, que na verdade pode estar na base dessas doenças, como causa dessas doenças. Nós temos a insuficiência cardíaca, que seria a consequência dessas doenças, né? A insuficiência cardíaca é uma das complicações sindrômicas do paciente que sofre um infarto, né? E os sintomas já são sintomas da doença que já está manifesta, né? Então, quando acontece uma dessas patologias e elas já começam a apresentar algum sintoma, é porque a doença já se desenvolveu. Então, o que a gente tem recomendado? Eu acho que a campanha no setembro agora tem que ser em cima disso, muito na prevenção do paciente assintomático. O paciente assintomático. Até a minha tese de doutorado, Tati, ela trabalhou muito em cima de pacientes assintomáticos, que iam num consultório, tinha um eletrocardiograma normal,
e muitas vezes o médico olhava aquele paciente assintomático com eletrocardiograma normal, mandava embora, ou seja, esse paciente é um paciente que está bem cardiologicamente. E a minha pergunta básica, a minha tese básica, que a pergunta que deu o start para a minha tese foi: será que esse paciente está normal? Ou seja, quando a gente faz um score de risco desse paciente, a gente faz uma anamnese mais aprofundada, a gente estuda melhor o que esse paciente tem, apesar de estar assintomático. Se é um paciente que tem diabetes, ou é tabagista, ou é hipertenso, ou tem um histórico familiar de doença cardiovascular, se ele é dislipidêmico, ou seja, tem colesterol e triglicerídeos altos, ele pode ter tudo isso e ser assintomático. Então, para responder minha pergunta, eu levei esse paciente, eu fui um pouquinho além. Eu não me dei por satisfeito por ter um eletro normal e um paciente sem sintomas. Eu levei esse paciente à cintilografia. E, para surpresa, os pacientes que tinham um alto score de risco, Tati, aqueles pacientes que eram diabéticos, ou eram hipertensos, ou eram tabagistas, ou tinham score de risco, ou tinham história familiar de doença cardiovascular, ou seja, tinham um score de risco elevado, esses pacientes, na maioria das vezes, já tinham uma doença isquêmica do coração. E, como eu estava te dizendo, eram pacientes assintomáticos. Então, esperar pelo sintoma principalmente de angina, que é dor no peito, a dor irradiada para o braço, a dor irradiada para a mandíbula, para a região cervical, a sudorese, a dor opressiva no peito, esperar por isso não é o mais inteligente. Nós temos que buscar realmente a prevenção. Então, pacientes mesmo jovens, a partir dos 25 anos de idade, já devem procurar um cardiologista, fazer um primeiro check-up, uma primeira avaliação e repetir isso anualmente. Se tem fatores de risco como esses que a gente mencionou, devem fazer até com mais frequência essas avaliações. Aqui a gente tem, doutor, às vezes as pessoas falam, teve um ataque cardíaco fulminante, né? Não tinha os sintomas, como o senhor falou, e isso realmente está acontecendo cada vez mais cedo e é uma preocupação. A gente vê, inclusive nas questões do AVC, acometendo cada vez mais pessoas mais jovens. O senhor acredita que o estilo de vida que a pessoa leve influencia diretamente, além das questões genéticas? Sem dúvida. Essas doenças cardiovasculares, o AVC, que foi a tua pergunta, está incluído dentro, elas têm um aumento de prevalência de acordo com a idade. Certamente a idade faz com que a prevalência dessas doenças, assim como na insuficiência cardíaca também, o AVC também, o risco de ter um AVC vai aumentando de acordo com a idade. Mas foi muito bem colocado também que essas questões do estilo de vida podem modificar um pouco, deslocar um pouco essa incidência em pessoas mais jovens, né? E aí entra, realmente, a má alimentação, o fast food, alimentos ricos em gorduras de má qualidade, gordura trans, excesso de álcool, né? Então, aí entra a questão da gurizada, sim, o excesso de álcool é um fator de risco, a obesidade, o descontrole de peso, obesidade abdominal, principalmente, o tabagismo. Então, isso acaba deslocando a questão da idade para os pacientes mais jovens. Esse grupo começa a ter uma maior incidência de AVC. E sempre relacionado ao estilo de vida, assim. Claro, pessoas com um histórico genético, assim, um histórico familiar muito, muito pesado, tendem a ter esses eventos mais precocemente também. Quanto maior for a carga genética, mais precoce também tende a ser o evento, seja um infarto, seja o AVC. E tem algum fundo de verdade que as pessoas mais jovens que são acometidas, por exemplo, por um AVC, é um AVC mais forte, que traz mais dificuldades na recuperação ou até mesmo sequelas? Isso, a gravidade aumenta. Tem um fundamento nisso, tem um fundamento. Pessoas que têm eventos precoces, né,
tendem a ter eventos mais graves porque, na verdade, o peso da genética, o peso da hereditariedade nesses casos é maior, né? Os fatores ambientais estão menos envolvidos nessa questão, né? Então, tende a ser eventos mais graves. Assim como aneurismas, né, congênitos, muitas vezes, podem produzir o AVC hemorrágico, que é o derrame, né? O derrame cerebral não isquêmico, o derrame cerebral, que tende também a ser mais grave. E essas malformações congênitas pode acontecer de ter uma ruptura a qualquer momento, né? Então, o vaso vaza, realmente, ele rompe e vaza para dentro do encéfalo aquele sangramento, e isso pode acontecer a qualquer momento, mesmo em pessoas mais jovens. Então, essas malformações congênitas e pessoas com histórico familiar muito pesado podem ter eventos mais precoces e, por ter essa carga genética, muitas vezes são mais graves, tanto para o infarto quanto para o AVC, de novo. As pessoas que têm histórico de pressão alta é também um complicador ou um acelerador para possíveis doenças cardiovasculares? Sem dúvida. Nós temos também no nosso país uma prevalência altíssima de hipertensão. Essa prevalência também aumenta com a idade, de forma que, a partir dos 60 anos, nós temos uma população que, na sua maioria, é hipertensa. E aí nós temos um grande problema de saúde pública, que é o seguinte: nós temos, dentro dos pacientes que nós diagnosticamos, nós já temos um índice de sucesso e tratamento adequado bem baixo, comparado aos países mais desenvolvidos, né? Então, a efetividade do nosso tratamento já não é das mais altas. E, para piorar a situação, nós temos um índice de diagnóstico, ou seja, nós estamos falhando no tratamento da hipertensão. E estamos falhando também no diagnóstico dessa hipertensão. Então, nós estamos descobrindo os nossos hipertensos muito tardiamente, e quanto mais tardiamente, maior o índice de lesão em órgãos-alvo, né? Muito tardiamente, e uma boa parcela dos hipertensos não são sequer nunca diagnosticados. Então, nós temos aí um problema sério de saúde pública, porque sim, agora respondendo a tua pergunta, o hipertenso é um fator de risco, a hipertensão é um fator de risco para o desenvolvimento de lesão em órgãos-alvo. E aí entra o AVC, né? O sistema nervoso central, e o coração, né? Para o infarto ou para a insuficiência cardíaca. A hipertensão predispõe e aumenta o risco de desenvolver insuficiência cardíaca, o coração se hipertrofia, se dilata, cresce e trabalha mal. Para o infarto, né? E para o AVC, além de doenças renais, enfim, doenças vasculares. A hipertensão é um importante fator de risco, e o fato de nós não estarmos conseguindo lidar com esse fator de risco da forma mais adequada acaba contribuindo para esses altos índices de eventos que nós temos, como tu falou, do cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que mede diariamente. Quem quiser clicar no cardiômetro pode clicar, fazer até na busca. Ele abre, não é só institucional, só para os cadastrados, cooperados e sócios da SBC. Ele está aberto ao público, ele mostra o índice de morte diária, vai somando, né? E é altíssimo, entre 300 e 400 mil mortes por doenças cardiovasculares por ano no Brasil, né? Isso é mais do que Covid, só não tem o mesmo impacto, talvez, midiático, em função da novidade que é a Covid, mas para a gente, e isso há muitos anos vem acontecendo, há décadas vem acontecendo essa incidência. São milhões de pessoas por década que morrem por doenças cardiovasculares. Então, tratar os fatores de risco, como tu falou, a hipertensão, é aí onde a gente tem focado essas questões de prevenção, e é onde a gente tem que trabalhar o Setembro Vermelho, focar nos fatores de risco. A gente salva uma pessoa não quando a gente está atendendo um infarto, quer dizer, salvamos também, mas não só quando essa pessoa chega infartada numa emergência, né? E aí a gente vai lá, faz um cateterismo, coloca a molinha, o stent lá na coronária, salvou a pessoa. Mas aquela pessoa vai ter que tomar remédio o resto da vida para o coração, para aquela molinha não entupir de novo, enfim. Salvar uma pessoa é melhor que seja antes disso, né? Ou seja, nós evitarmos que o colesterol dela suba a ponto de entupir uma artéria,
nós tratarmos a hipertensão dela, é não deixar ela chegar sequer na emergência. Então, esse é o ideal, é a prevenção. Vindo ao encontro do que o senhor está falando, justamente 85% dos óbitos que ocorrem são oriundos devido a ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. E também que 3/4 das mortes, como bem o senhor citou, por doenças cardiovasculares ocorrem em países de baixa e média renda, né? O Brasil, que é um país que é um país muito grande, né? Nós temos uma realidade bem diversa em todos os estados, é um país continente. O senhor acredita que ele tenha o SUS, né, que é o que a maioria da população tem acesso, Sistema Único de Saúde, através das UBSs, dos postos de saúde, tem como realizar um bom trabalho de prevenção e de diagnóstico? Tem sim, né? Nós temos que trabalhar muito isso que nós estamos fazendo aqui, né? Já falei em outras oportunidades na televisão, a gente está sempre buscando fazer esse tipo de alerta. Isso é muito importante, né? Esse tipo de trabalho é muito importante. O Brasil é um país de média renda, como eu te falei, nós temos essa alta incidência. Nossos números não são também tão diferentes de países mais desenvolvidos, né? Talvez o índice de internação mude. Nos Estados Unidos, as questões mais sindrômicas é que tem um aumento do número de internações. O número de internações nos Estados Unidos é principalmente por insuficiência cardíaca, né, já. E a base dessa insuficiência cardíaca muda um pouco. Aqui nós temos Chagas, por exemplo, né, como uma das causas. Mas a hipertensão e o infarto continuam como causas importantes também, diagnósticos etiológicos assim importantes. O diagnóstico sindrômico, insuficiência cardíaca, vem em segundo plano. Mas o fato de nós termos uma rede de SUS que é um pouco muda, como tu diz, de estado para estado, a renda também muda muito, nós temos muitas diferenças nesse nosso enorme país, né? Então, nós temos uma incidência diferente também, um pouco diferente de causas de morte e internação. Mas, certamente, essas campanhas ajudariam muito, né? O SUS está aí, de certa maneira ele funciona, não fez feio aí durante a pandemia, então tu tira a pandemia daí, certamente a gente tem uma estrutura capaz de atender os pacientes, né? Mas a nossa ideia, o que nós estamos falando quando a gente fala de prevenção, é não deixar chegar a esse atendimento terminal, a essa hospitalização, a esse atendimento hospitalar. O mais importante é a gente entrar em campanhas de prevenção, né? Nós trabalhamos muito as campanhas de prevenção. Talvez aí alguns países mais desenvolvidos consigam fazer isso melhor do que nós. Trabalhar na prevenção, que são justamente o controle desses fatores de riscos que a gente estava comentando antes. E isso depende muito da população, do cidadão, ter uma alimentação equilibrada, que não seja rica em gorduras, como o senhor falou. Acredito que o sal também é um agente complicador, né? Investir na prática regular de exercício físico, a questão do álcool, do tabagismo. Então, também vai muito dos hábitos e da rotina que a pessoa leva nessa parte na mudança de estilo de vida, né, que a pessoa tem. As modificações do estilo de vida estão dentro desse pacote de prevenção, né? Se o paciente já é hipertenso, já é diabético, já tem o colesterol, além de tudo isso, ele vai precisar tomar remédio, né? E tomar remédio não para o coração, tomar remédio para o colesterol, para a hipertensão e para a diabetes, porque aí ele está tratando a pré-doença, ele está tratando o fator de risco para não ter que tratar o AVC e o infarto depois. Muitas vezes vai precisar de remédio. Mas o tratamento não farmacológico envolve justamente isso, atividade física regular, de preferência diária, ela não precisa ser intensa, uma atividade moderada, de forma regular e orientada, é fundamental, né? Até porque o sedentarismo é um dos fatores de risco. O abandono ao tabagismo é um ato que depende do fumante, né? Nós temos que estimular isso. Então, assim, o fator estresse, que a gente já tinha comentado até em off aqui, o fator estresse Já ia lhe também, perguntar nessa correria do dia a dia, né? a correria do dia a dia, então,
são coisas que a gente precisa lidar, né? São comportamentais, são as modificações do estilo de vida. Elas são fundamentais, sim, no controle dessas doenças. E a ansiedade e o estresse, como o senhor trouxe, às vezes a pessoa, ai, tô com uma dor no peito, né? Costuma-se muito confundir os sintomas, por exemplo, de quando a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ou, ai, eu tô infartando, tô tendo até uma gíria, né? Tô tendo um infarto de tanta preocupação. Mas os sintomas são parecidos ou tem que se prestar bastante atenção, assim, que tem diferenças importantes entre eles? Boa pergunta. Muitas vezes eles são parecidos, sim, né? Claro, existe uma dor muito típica do paciente com angina ou com infarto, uma dor muito característica. Mas pacientes diabéticos, por exemplo, né? Mulheres, às vezes não têm o quadro tão típico de infarto. E, às vezes ele pode se confundir até com uma dor muscular. E a ansiedade pode dar dor no peito. O que a gente sempre diz é o seguinte: ainda que a dor não seja aquela dor típica do infarto, se o paciente vem sentindo algum desconforto no peito, é melhor sim procurar um cardiologista, porque nem sempre o infarto e a angina vão se apresentar da forma mais característica, mais típica, mais acadêmica, né? Aquela dor descrita nos livros, né, de medicina, muitas vezes não é assim. Então, na dúvida, vá procurar, porque os sintomas podem se confundir, sim. A ansiedade também pode dar dor no peito, tem dezenas de causas de dor no peito, né? Dor de origem cardíaca, de origem parietal, enfim, tem muitas causas, mas na dúvida é melhor consultar e avaliar, fazer esses exames que a gente tem disponível. Rapidamente a gente pode descobrir se ela é uma dor de origem cardíaca ou não. E o AVC, doutor, ele chega assim de surpresa, de repente, ou ele costuma dar sinais de que algo errado está acontecendo com o corpo? Eventualmente ele pode dar sinais neurológicos, né? Desvios de comissura a nível facial, labial, assimetrias faciais, né? Podem ser observadas no início do AVC, perdas de força nos membros, dificuldade em falar, eventualmente dor de cabeça. Dor de cabeça é um sintoma também muito cruel, né? Porque ele é muito, muito, muito comum e está relacionado a centenas de situações. Então, não adianta também sair correndo para qualquer dor de cabeça achando que está tendo um AVC. É um sintoma muito inespecífico. Ele pode dar sinais, sim, tá? O problema do AVC é que quando ele começa a dar sinais é porque ele já está em ocorrência, né? Ele já está em ocorrência. Então, é por isso a importância, por isso essa necessidade de fazer essas campanhas, né? Para que as pessoas investiguem esses fatores que levam ao AVC, que levam ao infarto, e comece a tratar antes, porque muitas vezes, tanto o AVC quanto o infarto, Tati, eles vêm sem aviso. Eles vêm sem aviso. Tu pode ter subitamente um quadro desses, né? Tanto de AVC quanto de infarto. Então, é importante a gente prevenir. Falamos um pouco da Covid, a pandemia, como ela impactou nas doenças cardiovasculares? De forma bem importante, bem importante. Muitas pessoas, claro, tem vários tipos de incidência de problemas vasculares pós-Covid, né? Tem aquele relacionado ao próprio estresse, ou seja, é o problema cardiovascular secundário, até terciário. O paciente pós-Covid, ele pode ficar mais deprimido, ele pode ficar mais assustado, ele pode ficar mais ansioso, até traumatizado, e isso eclodir lá num problema cardiovascular, né? O sedentarismo também imposto, né? A força a essas pessoas também contribuiu para ganho de peso, má alimentação, abuso de álcool, isso aconteceu bastante. Então, a gente viu lá na ponta, no final desse processo, eventos cardiovasculares. Mas uma coisa chocante, e tem vários trabalhos sendo publicados, aí a gente tem visto, e na nossa casuística do dia a dia, em consultório, nas clínicas e nos hospitais, o que a gente viu é o seguinte: pessoas que tiveram Covid, curaram a sua Covid, negativaram seu PCR, fizeram o teste lá, já estão negativos, e de repente começam a apresentar problemas cardiovasculares. Isso é uma sequela direta daí, realmente direta da Covid, porque a Covid é uma doença eminentemente
ou principalmente vascular, produz essa vasculite, essa doença do endotélio, da camada interna dos vasos, que pode eclodir ao final lá como uma trombose, como um AVC. Eu vi muitos casos de arritmia, insuficiência cardíaca, alterações no remodelamento do coração, infarto, reoclusão de estentes. Então, o pós-Covid ele tem que ser muito bem avaliado pelo cardiologista. Essa é uma pergunta muito interessante. O paciente que teve Covid deve, sim, passar por uma avaliação cardiológica completa para descartar uma dessas sequelas que a gente está conversando. Estamos chegando ao fim do nosso programa Vitalidade. Gostaria de saber se o senhor quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, pelo YouTube, né, sobre a importância, então, dando inclusive algumas dicas de como manter nosso coração saudável e todo o nosso corpo. Perfeito. É muito importante, assim, a gente falar disso, não só em setembro, né, Tati? É uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? A grande mensagem é a mensagem da prevenção. As doenças cardiovasculares, na sua grande maioria, elas são preveníveis, né? E é um crime até a gente não utilizar os recursos que a medicina hoje nos oferece, que são capazes, sim, de identificar situações de risco muito no início, muito antes delas terem um desfecho mais dramático, né? Muito antes disso a gente consegue detectar essa predisposição, essas situações de risco e revertê-las ou tratá-las, né? Ou controlá-las. Então, a prevenção eu acho que é muito importante, né? Pacientes que tiveram Covid em razão do Covid, pacientes que não tiveram Covid devem procurar o cardiologista uma primeira vez e ver qual é o plano de acompanhamento que esse paciente precisa ter. Então, prevenção, eu acho que é a grande palavra que tem que ficar, né? E esses autocuidados, que seria essa abordagem de si para consigo mesmo, né? Esse autocuidado, o próprio cardiologista também pode orientar, mas de uma forma geral, assim, é importante, né? Fazer atividade física. Essa atividade física também tem que começar depois de uma avaliação cardiológica. Geralmente eu coloco o paciente para fazer um teste ergométrico, ver se está tudo bem. Se está tudo bem, esse paciente entrar num programa de atividade física, procurar fazer uma dieta, como tu bem disse aí, sem sobrecarga de sal. Agora até no Congresso Europeu de Cardiologia saiu um estudo grande, com mais de 20 mil pacientes na China, comparando o uso de sal de cozinha com outro tipo de sal, que é menos rico em sódio, e os resultados, assim, redução de morte, AVC, infarto, caiu significativamente naqueles pacientes que não usavam o sal tão rico em sódio, né, mais potássio. Então, essas coisas as pessoas já podem ir fazendo, né? Uma boa alimentação com pouca gordura, pouco doce, né? E pobre também em sal. Isso aliado a uma atividade física regular ajuda muito, né? E para descobrir se tem um daqueles 7 fatores de risco clássicos, ir num cardiologista, conversar com ele para ser orientado sobre o tratamento da hipertensão, da diabetes, do colesterol, do triglicerídeos, fazer uma revisão do histórico familiar, ter orientações sobre sedentarismo, se for tabagista, entrar, de repente, até com tratamento medicamentoso para reverter o vício. Enfim, essa abordagem é muito importante. Doutor, antes de encerrar, em setembro a gente também discute o Setembro Laranja, que é a obesidade infantil, né? É importante desde cedo já ter essa preocupação, porque eu não sei se as doenças cardiovasculares, a gente falou até que ela vem acometendo cada vez pessoas mais jovens, mas não sei se chega até as crianças, né? Mas a prevenção e o estilo de vida, uma boa alimentação, exercício físico já são aprendizados que já se começa desde cedo, né? Perfeito, e tem esse link, né, do laranja com vermelho aí, certamente. A obesidade infantil é um problema que tem crescido muito e no nosso meio agora a gente tem observado mais muito em função desse tipo de alimentação que a gente comentou, né, o fast food e tal. A prevalência de doenças na infância, do evento cardiovascular na infância é baixo, mas é aí que ele começa. Então a prevenção também começa aí.
Vários estudos mostram que desde da primeira infância, nós já temos nos nossos vasos pequenas lâminas de gorduras que no futuro vão ser placas obstrutivas, né? Então, na verdade, é aí que começa a prevenção. A obesidade infantil já é um sinal de que tem uma cultura alimentar errada dentro da família, né? Que precisa ser modificada. Então, certamente muito importante. A prevenção começa aí. A educação alimentar, a educação para atividade física regular, para uma vida saudável, começa justamente na infância. Não é com um remédio que vai se tratar isso, mas é com essa mudança cultural, trabalhando isso. Dr. Roberto, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, falando hoje, então, sobre Setembro Vermelho e as doenças cardiovasculares. E a importância, então, da prevenção para prevenir tanto doenças cardíacas quanto doenças vasculares, né? Perfeito. Eu que agradeço, Tati. Eu acho que foi muito importante esse tema e fico sempre à disposição. Foi uma honra. Muito obrigado, viu? Obrigada. Hoje conversamos sobre as doenças cardiovasculares mais comuns na população, a importância da detecção precoce e da adesão ao tratamento e sobre a campanha Setembro Vermelho. O cardiologista PhD em Ciências Biomédicas, Dr. Roberto Borges, participou dessa edição do Vitalidade e deu importantes dicas sobre como manter o coração e o corpo saudável. Este programa será reprisado pela TV Câmara NH e também pode ser conferido pelo YouTube da emissora. Por hoje eu me despeço de vocês. Um abraço a todos e até o próximo programa.